Olá, eu acho que tá funcionando aqui. Agora é a primeira vez que eu tô fazendo exclusivamente a live aqui. Então esperar ver o pessoal entrando. Bom dia pessoal. Se vocês estiverem escutando, por favor, me fala, né? Bom dia, bom dia. Deixa eu ensinar pra galera aqui. Se vocês estiverem me escutando, por favor, me avisem. Se não estiver escutando também. Também que se vocês não estiverem escutando, aí vocês nem vão saber que eu tô falando isso. Tá ok? Ah, que bom, Liv. Obrigado por falar. Bom, pessoal, então essa live aqui, né, é mais pra gente bater um papo, né, conversar um pouquinho sobre psicologia, terapia cognitiva e queria saber um pouco de vocês, né, se vocês possuem alguma dúvida de alguma maneira geral. A ideia é que eu faça, né, que eu tô fazendo lives toda terça-feira lá no canal do YouTube. E aí quinta-feira a ideia é fazer alguma live aqui, né? Uma live aqui no Instagram. Para tentar atingir os dois públicos, porque tem gente que prefere no YouTube, tem gente que prefere no Instagram, então tem tentar atingir todo mundo. Essa semana opa, essa semana no YouTube, a live que eu fiz, eu falei um pouco sobre essa questão das pessoas buscarem conhecimento, né? Buscarem conhecimento ou buscarem informação, e que eu acho um pouco estranho, né? Um pouco curioso, não sei se é sei lá, um costume, né? Ficaram mal acostumados da faculdade, talvez, de buscarem muito mais conteúdo na quantidade do que necessariamente na qualidade, né? Seria, eu até coloquei como se fosse você comprar um livro, digamos assim, sobre algum assunto, e em vez de você ver o conteúdo daquele livro, né, se é que ele vai responder a sua dúvida, qualquer coisa assim, ou fazer alguma boa reflexão, você vê quantas páginas tem o livro. Eu falo isso porque hoje eu vejo muitas pessoas, o foco delas é justamente perguntar quanto tempo, né? Quanto tempo, que carga horária tem tal curso, ou quanto tempo vai demorar para fazer tal coisa, né? Coisas nesse sentido, em vez de focar muito mais no conhecimento que ela vai adquirir, em vez de focar na reflexão que ela tem que fazer. E isso é uma coisa, eu acho uma coisa muito curiosa e estranha, né? Também bem estranha, assim, no sentido das pessoas às vezes querem se aprofundar em algum assunto e para às vezes até mesmo passar para outras pessoas ou tal, ou até mesmo para si mesmo, e ficar focando muito mais na quantidade, né? Como se quantidade fosse igual a qualidade. Eu acho que isso é uma coisa mal acostumada da faculdade, né? Por conta justamente da questão da carga horária, né? Que você tem que fazer, das horas complementares, e aí você tem que cumprir lá as suas 200 horas, eu acho que era isso, 200 horas, né, na faculdade, independente do que você fizesse. Então você não tinha qualidade, você não buscava isso, você buscava muito mais ficar só buscando coisa horas, em vez de parar, fazer alguma coisa específica, focar naquilo, ter aquele conhecimento, né, daquilo, fazer uma reflexão, né? Ao mesmo tempo que eu vejo isso, por exemplo, na terapia cognitiva, de muitas pessoas verem só o básico da terapia cognitiva e já ir pulando para as coisas da terceira onda sem necessariamente entenderem mais da TCC, né? Sem fazer uma reflexão e se aprofundarem na TCC, certo? Bom, se vocês tiverem dúvidas, podem ir enviando que eu vou tentar responder aqui, né? Vamos, estou acenando o pessoal aqui. Agora que eu vi que tem um quadrinho, um lugar aqui que dá pra colher todas as dúvidas ao mesmo tempo. Agora ficou mais fácil assim. Tá. Sou ainda novo em live do Instagram, então não tenho tanta experiência assim. Suas contribuições com a sua atuação, a Lívia mandou, né? As suas contribuições com a sua atuação nas redes sociais não traz benefício apenas aos psicólogos, você agrega muito na formação de outros profissionais de saúde que de certo modo lidam com o comportamento. Ah, que bom, né?
realmente, tanto outros profissionais de saúde, né, tipo de outras áreas, já me enviaram mensagem mesmo, ou até mesmo comentário nos vídeos, falando que ajudou, que notou isso às vezes em algum paciente, né, assim, que ajudou para às vezes encaminhar para o profissional correto, né? Como também estudantes mesmo da faculdade de psicologia. Tem gente que fala assim, nossa, ajudou na minha prova, né? Ajudou na minha prova de TCC e tal, de terapia cognitiva. Então, essa é justamente a ideia, né? Conseguir dar alguma coisa para as pessoas que eu acho que ainda falta muito, né? Porque a psicologia, de uma maneira geral, ela é muito mal vista, né? Não sei se é uma impressão minha, mas eu acho que ela é muito mal vista, seja pelas coisas que a gente imagina quando a gente pensa em psicólogo, né? A gente já imagina só psicanálise, só aquela visão daquela pessoa meio sisuda, meio chatona, né? E é uma coisa que, né? As pessoas não gostam muito. Achar, você está me analisando, você está não sei o que e tal. E ainda tem o preconceito, né? O preconceito com os transtornos mentais. Então é uma coisa que a ideia é justamente tentar desmistificar muita coisa da psicologia, tentar trazer um pouco mais para a realidade das pessoas, né, para que elas consigam ver a psicologia como uma ciência, ver a psicologia como uma maneira realmente de ajudar, né, de se ajudar, de ajudar as outras pessoas, né, que elas não fiquem achando, se eu for no psicólogo é coisa de louco, né, ou coisas assim. Então, é tentar trazer um pouco mais para a parte científica da psicologia e conversar com as pessoas de uma maneira um pouco mais clara, né? Pelo menos essa é a minha ideia, né? E eu acho que eu tenho conseguido um pouco, isso sim. Eu tenho uma pergunta. Fala que separa as perguntas aqui, mas não separa as perguntas muito não. Porque tu viu uma pergunta que passou aqui. Nossa, agora passou um monte. Deixa eu acenar pro pessoal. Pá. É mais fácil fazer coisa pelo YouTube. Pode falar um pouco da TCC em atendimentos breves? Eu não faço os atendimentos breves, eu não saberia se tem alguma alteração, né? Mas a TCC, pela sua estrutura, ela tem que ser, digamos, alterar um pouco a estrutura dela para ser atendimento breve. Aí, uma coisa que já me perguntaram sobre isso, se eu fosse fazer atendimentos breves na terapia cognitivo comportamental, o que eu faria seria usar e abusar de coisas fora da terapia, por exemplo, de WhatsApp, coisas assim, onde pudesse manter um pouco mais de um conteúdo fora daquele processo. Né? Então, assim, o profissional teria, na verdade, mais gasto, gasto assim, de tempo, né, com aquela pessoa, mas eu acho que seria o ideal. Porque, querendo ou não, na TCC, poxa, a gente precisa reconhecer o problema, colocar ali no modelo cognitivo e tal, ver as soluções e pensar em como implementar essas soluções. Então, isso dá para fazer de uma maneira até que rápida. Só que a gente vai precisar, às vezes, complementar um pouco mais fora ali do processo terapêutico, né, semanalmente, para que o cliente, que o paciente consiga manter aquele processo, tá? Então, acho que isso que seria a questão da coisa mais breve. Talvez, em vez de pensar em vários itens também para serem resolvidos, porque na terapia o que a gente faz, a gente separa vários itens para serem resolvidos semanalmente. Essa semana aqui que a gente vai trabalhar, que a gente vai discutir. Às vezes, na breve, você fala de um item só. E às vezes você pode trabalhar com o paciente de ele já chegar na sessão com o item meio que pronto, assim, né, preparado, então, porque daí aí você poderia ganhar um tempo. Tá, hoje eu quero discutir isso. Aí já, pá, tá, ok, peguei isso, vamos discutir, põe ali o modelo cognitivo, responde, questionamento, tal, resolução de problemas, estratégia, tá, ponto, acabou. Então, aí poderia fazer. Então, são adaptações, assim, que eu pensando, assim, poderiam ser feitas, mas não sei exatamente se existe alguma outra coisa, tá? Coelho, Glauber. Desculpa se eu não respondi direito sua dúvida. A Lívia com certeza facilita os profissionais a terem clara noção de quando encaminhar para a psicologia. Então, é justamente isso a minha vontade, né, Lívia? Tipo, de outro profissional falar assim, nossa, olha, eu vi um vídeo lá sobre burnout ou sobre um transtorno de ansiedade e eu noto que esse meu paciente tem isso. Talvez seja ideal encaminhar com um psiquiatra ou com um psicólogo que talvez pode ajudar ele e aí ajuda no tratamento ali daquele outro profissional, né?
Repete a pergunta, quem fez? Ah, tá, não, eu já vi a pergunta lá. Obrigado, Lívia. A, a Cristina pergunta, fala um pouco da terapia comportamental dialética. Eu não sei muito da terapia comportamental dialética porque eu não trabalho com terapia comportamental dialética. Do que eu sei são dos congressos, né, que eu participei. E o que é interessante da dialética é assim, ela foi desenvolvida pela Marsha Linehan e, se eu não me engano, ela mesma tem borderline. Né? Ela foi uma pessoa que ela tem borderline, porque a DBT, né, que é a dialética, ela é meio que mais focada para pessoas com transtorno de personalidade borderline. E ela, como borderline, meio que pensou aí em estratégias melhores, as melhores estratégias possíveis para justamente tratar esse público. Né? Então a ideia é justamente um treino. A estrutura, a questão das sessões é diferente, porque a ideia é ter uma sessão, por exemplo, individual, onde vai tratar as coisas ali do indivíduo, como ter também sessões em grupo, né? Sessões em grupo onde faz o treino de habilidades, treino de habilidades sociais, treino de habilidade das emoções, né? De conseguir regular as emoções. Aí usa muito a questão do mindfulness, né? Para aprender a aceitar as emoções, para aprender a controlar a impulsividade um pouco, tá? Isso é o básico que eu sei da dialética. Tem muitas coisas parecidas com a TCC, né? Porque é que vem aí da base da terapia cognitivo-comportamental. Mas o que eu sei da dialética é isso, que é justamente a ideia de ajudar o borderline a conseguir controlar um pouco os seus impulsos, né? E além de trabalhar com as suas coisas. E fazendo o grupo, né, ajuda também um ou outro a aprender a identificar suas emoções, dar um nome, né, para essa emoção e conseguir lidar melhor com essa emoção, né, sem precisar agir impulsivamente. Desculpa não poder acrescentar mais que isso, porque não é a linha que eu trabalho. Meire, bom dia. Teria como você me indicar algum livro sobre a TCC e a ansiedade? Olha, o livro que eu mais indico de TCC é... Não é Meire, não. É Meiriane, desculpa. Tá? Meiriane. Tá? Então, o livro que eu mais indico de TCC e ansiedade é o livro do Beck, que é o Transtornos de Ansiedade, que é do Aaron Beck e do David Clark. Porque esse livro é o da TCC para transtorno de ansiedade, né? Que é o livro que eu uso base para tudo. Ele tem tanto um manual do terapeuta como um manual do paciente. Eu só tenho do terapeuta, então não sei do paciente se tem alguma coisa a mais e tal, que pode ajudar o paciente. Então, mas na parte do terapeuta é muito bom, porque ele fala de todos os transtornos de ansiedade, inclui o TOC, tá? O TOC não é mais considerado transtorno de ansiedade, mas tá lá, porque foi feito antes, então é até bom, né? Porque tem uma coisa a mais. Então é o melhor livro, pelo menos que eu considero, pensando assim, focado na TCC. Ao mesmo tempo, tem o livro do Bernard Ranger, que não é focado em ansiedade, mas eu acho que é psicoterapias cognitivo-comportamentais, um diálogo com a psiquiatria, uma coisa assim, que é um livro um pouco mais grosso, que dentro desse livro tem também algumas estratégias, algumas coisas sobre a terapia, sobre os transtornos de ansiedade, que pode ajudar, tá? Então, isso que eu indicaria para você. Suelen, você segue exatamente a estrutura do TCC descrita nos livros? Olha, eu tento seguir inicialmente, tá? Eu sempre tento seguir inicialmente, eu venho com a estrutura assim em mente. Antigamente, por exemplo, quando eu não tinha a prática assim da estrutura, eu até colocava num papel ali do lado, assim, para lembrar de seguir a estrutura e tudo mais. Mas conforme a gente vai dando andamento, dependendo de como o paciente vai lidando com essa estrutura, eu vou fazendo alterações para se enquadrar melhor com o transtorno do paciente e com o jeito do paciente. Porque é uma coisa que ele não é muito individual, tá? Tem pacientes que, tipo, não suportam mesmo, né? Tipo, ter uma coisa estruturada. Poxa, tem paciente que nem quer de jeito nenhum escrever no registro de pensamentos disfuncionais. E por mais que a gente insista, às vezes não é ideal, né? E tem que fazer alguma alteração, usar o registro de outra maneira, fazer só em sessão e por aí vai, tá? Então, assim, eu sempre primeiramente sigo a estrutura e aí conforme vai indo eu vou fazendo alterações caso eu sinta essa necessidade, seja por uma resistência muito grande do paciente ou seja por sentir necessidade ali de focar em outra coisa naquele momento, tá? E a TCC, querendo ou não, permite isso, né? Desde que você consiga ali analisar os pensamentos, avaliar o humor do paciente, ver como está indo a estrutura para você ter uma base, né? Responder os seus questionamentos, seus pensamentos com os questionamentos,
fazer lá a resposta, né, com o cartão de enfrentamento, promover os planos de ação. Então, desde que você faça essas coisas assim, você consegue aí dar fazer algumas alterações na estrutura e você consiga o melhor, é buscar o melhor para o paciente, certo? Gina Loureiro, pode falar sobre a TCC e atendimentos online? A TCC e atendimentos online, eu comecei atendimento online agora, né, na TCC eu não fazia, na verdade eu fiz um tempo antes, mas não me adaptei e agora, por conta dessa questão da quarentena, eu tive que começar, meio que quase que forçado justamente para os pacientes mais necessitados, né, que eu atendo na clínica e não poderiam ficar sem atendimento. É uma coisa que eu estou me adaptando, é uma coisa que, querendo ou não, eu acho que isso para todas as terapias, não só para TCC, é bem diferente, falta um pouco, tá? É muito melhor a questão presencial, tá? A questão presencial tem sei lá, tem um significado melhor, não sei se é por conta da pessoa se preparar, né? Eu acho que isso conta muito, se preparar para a sessão ou não, porque no online, querendo ou não, ela pode estar dormindo, acordar meia hora antes da sessão, jogar uma água na cara e tá lá. Ela não se preparou, tipo, mentalmente para aquilo, saiu de casa e lá e tal. Então eu acho que tem uma perda aí, mas para as coisas mais básicas e também para aquela manutenção e tudo mais, é muito válido. E também se não tem outra opção, é válido também. Tá? Eu prefiro o presencial, mas eu acho que é muito válido. Umas coisas da TCC e o atendimento online, por isso que é tão interessante às vezes o uso de algum software, seja o Skype ou seja o Zoom. É que o Zoom teve esses problemas aí da questão de hackeamento dos vídeos e tal, né? Mas o Zoom, no caso, é melhor para quê? Para você fazer compartilhamento de tela, né? Então, usar aplicativos que façam isso, para que você consiga mostrar mais para o paciente, às vezes você consiga até mesmo desenhar na tela as coisas para ele. Vocês podem estar ao mesmo tempo ali compartilhando um documento também no Google Docs, né, ou no Google Sheets, né, que é tipo o Excel, e aí, porque é meio que em tempo real, se você digita aqui, vai aparecer para o paciente também, se você estiver com o mesmo documento. Então, usar essas ferramentas pode ajudar bastante, né, de vocês conseguirem, porque na terapia a gente faz muito isso, né, de escrever, fazer uma lista de tal coisa, e aí você mostrar para o paciente alguma coisa que você pensou, ele mostrar para você e tudo mais. Então, usar essas ferramentas para usar no online pode ajudar bastante, tá? Então são algumas estratégias aí de preferência usar o Zoom, que dá para fazer isso. O problema é que como teve sinal de hackeamento, a gente tem que usar o Skype. O Skype também tem a questão de você compartilhar a tela, mas tem menos funções, você só pode compartilhar. No Zoom você pode desenhar em cima, tem um monte de coisa mais bacana assim que dá para fazer, tá certo? Nunes, você podia falar um pouco da terceira onda, Mindfulness, Psicologia Positiva, pode ser depois. Mas pode ser depois. Não, tem problema. Né? Então, é Dália, né? Dália Nunes. Então, a terceira onda, o que eu mais utilizo da terceira onda, que é a DBT, que é a dialética, por exemplo, é da terceira onda. Terapia dos esquemas da terceira onda. A processual, né, que é de um brasileiro até, que é o Ismael Reis, também é da terceira onda. Tem várias, né? A ACT e tal. E o que eu mais uso da terceira onda é a parte do Mindfulness, que tem a terapia baseada em Mindfulness, e muitas delas da terceira onda usam o Mindfulness. Então, o Mindfulness trabalha muito a questão da aceitação. E muitas da terceira onda trabalham essa questão da aceitação, porque eu acho que é o que mais, eu acho que é o maior ganho que a gente tem dessa parte da terceira onda é a aceitação. Porque o que tem se mostrado, vamos supor, você tem um pensamento disfuncional. Você pode responder esse pensamento, identificar, poxa, ele é disfuncional e tal, vou responder ele, vou combater ele e tal. E aí escrever, né? Isso funciona, isso é muito positivo, isso é da TCC, né? Da terapia cognitiva normal. Só que você pode também aprender a aceitar a presença dele e não fazer nada, tipo, não julgar, né? Não julgar ele ali. Então você vai ter aquele pensamento e deixar quieto, deixar ele passar. Não vai dar nenhum valor para ele, principalmente nenhum valor negativo para ele. E aí ele vai embora sozinho. Mesma coisa a emoção. Então, inicialmente, a gente, por exemplo, pensa na parte comportamental, a pessoa está com sensações de ansiedade, sensações ruins, ela vai lá, faz uma respiração, faz um treino para tentar relaxar, né? Só que na aceitação, a ideia é que ela sinta aquilo, ela perceba, olha, eu estou ansioso, mas não tem problema nenhum, é uma emoção normal, faz parte, tal, e vai passar, e ela passa naturalmente. Então, e o que se percebe, né, pelo menos muitos profissionais falam,
e eu percebo isso também, né, na clínica, é que no longo prazo a aceitação acaba sendo até melhor do que a parte de você discutir com os seus próprios pensamentos, você tentar controlar a sua emoção e as suas sensações físicas, porque você começa a tratar como natural, né? Então lá na frente, no longo prazo, você vai sentir às vezes outras emoções que você nunca sentiu antes e vai falar assim, ok, que emoção diferente e tal, e segue em frente com a sua vida. Então essa questão da terceira onda, principalmente o mindfulness com aceitação, eu acho que acrescenta algo muito bom. Não que eu deixe de fazer as coisas anteriores da segunda onda, mas é uma ferramenta a mais que pode ajudar muito, que é muito útil e é muito bacana. Tá? Eu acho que é isso que eu teria para falar sobre um pouco da terceira onda. Bom dia Selma. Oi, doutora Ângela. Não dá para acenar mais para todo mundo. Existe alguma característica mais importante dentro da TCC, Aliança Terapêutica Psicoeducação? Olha, eu acho que todas os diferenciais assim da TCC são importantes. Mas de uma maneira geral, todas as terapias, né, a aliança terapêutica eu acho que é essencial em todas as terapias. Porque é muito assim, se a pessoa não vai com a tua cara, não deu, né? Se ela realmente não sente a confiança, ela não sente que você está ali para ajudá-la, que você tem a resposta para os problemas dela, se isso não existe, isso não vai dar certo em nenhuma terapia. Então isso eu considero importante para todas, né? Para todas as terapias, seja TCC, seja, sei lá, psicanálise, seja psicodrama, gestalt, enfim, todas as terapias. Na TCC, uma coisa que é muito importante é justamente a parte dos planos de ação, né? Eu acho que isso é o principal, que é o que a gente chamava antes de tarefa de casa, que tarefa de casa é um nome meio feio, né? E aí é melhor falar plano de ação. Então, o plano de ação eu considero mais essencial, por quê? Porque a ideia, uma das principais ideias da terapia cognitivo comportamental é fazer com que o paciente se torne seu próprio terapeuta. E ele vindo simplesmente na sessão, está lá discutindo, consegue resolver os problemas e tal, mas só dentro da sessão, ele vai aprender, ele vai conseguir colocar em prática, vai, mas ele não vai conseguir no dia a dia dele, colocar aquilo na rotina dele. Então, os planos de ação é o que vai ajudar nisso. É fazer com que ele incorpore tudo aquilo que ele aprendeu no dia a dia dele e ele aprenda mesmo, né, coloque em prática mesmo, né, sozinho, né, as coisas. Então, no dia a dia ele vai aprender, né, na raça, né, ali. E isso vai ajudar muito mais ele a realmente se tornar o seu próprio terapeuta e conseguir a melhora no longo prazo. Então, eu acho que isso que eu consideraria o mais importante, tá certo? Glauber. Vamos. Juliana Almeida, um livro de psicoeducação para indicar para o paciente com ansiedade. É o que eu costumo indicar. Como eu disse, tem esse livro de terapia cognitivo comportamental para ansiedade do Beck, que tem o manual do paciente, mas como eu não tenho, eu não sei se é tão válido assim. Um livro que eu já indiquei várias vezes é o do A Mente Vencendo o Humor, porque A Mente Vencendo o Humor é um livro bem básico, assim, de quase uma autoajuda, assim, usando a terapia cognitivo comportamental. E tem um capítulo que fala sobre ansiedade. E aí, então, é uma fala um pouco mais simples, digamos assim, mais tranquila, que dá para ensinar um pouco para o paciente. Tá? Se você tiver o livro, por exemplo, aí você pode, às vezes, xerocar só essa parte, porque eu acho que ainda pode, né, xerocar 20% do livro, tem umas coisas assim, não sei se não pode mais, enfim. E só a parte da ansiedade, e aí dá para ele poder dar uma lida e coisa assim. E tem também os livros do Bernard Ranger, que é sobre do pânico, né, que tanto é quando é o que ele usa para falar lá do acalme-se e tal, que é vencendo o pânico, que também faz uma boa psicoeducação para o paciente, tá? Então, é isso que eu poderia indicar para você. Mas A Mente Vencendo o Humor no capítulo lá, eu acho que pode ser muito bacana. Lógico, deu uma olhada antes, deu uma lida antes, mas eu acho que pode ajudar. Qual a principal diferença entre a análise do comportamento e a TCC na prática? Olha, não saberia dizer na prática mesmo, porque quando a gente vê essas coisas, por exemplo, na faculdade, a gente não vê a prática mesmo. A gente vê uma teoria assim bem rasa, né? Então eu não sei a prática como é, tá? Infelizmente, a Ariana não poderia te responder tão certo assim. Eu só posso falar como é a TCC na prática, né? Porque a análise do comportamento eu não sei como ela faz, tipo, na sessão, como que funciona o processo, né? Porque na TCC o que a gente faz
é justamente identificar os problemas do paciente, identificar as metas que ele tem, colocar aquilo dentro de um modelo cognitivo, trabalhar em cima daquilo, fazer questionamentos, buscar resolver os problemas, né? Buscar fazer resolução de problemas, responder aquilo, colocar em prática, ver um experimento e ponto, né? Então, a análise do comportamento eu não sei, porque essa parte, por exemplo, do questionamento, da parte cognitiva dos pensamentos, eu acho que não tem, eu acho, né? Ou se tem é de uma maneira diferente. Então eu não saberia dizer, infelizmente. Meriane, novamente, gosto muito dos seus vídeos, obrigado pela sua disponibilidade. De nada, né? A ideia é justamente tentar, como eu disse, né? Passar um pouco, né, a psicologia, mais a terapia cognitiva, mas a psicologia também de uma maneira geral, para as pessoas de uma maneira diferente, né? Tentar que as pessoas vejam a psicologia mais, sei lá, com olhares mais tranquilos, né? E a gente consiga ganhar mais o coração das pessoas com a psicologia, né? Mostrar que a psicologia não precisa ser aquela coisa terrível e com nomes difíceis também, né? Tem isso, né? Psicólogo e estudante, professor de psicologia, às vezes tem mania, né? De até mesmo os povos que escrevem livro, né? Mania de falar uns nomes, teoricamente aí, de certo modo difíceis, sabe? Então, tipo, é uma coisa que não precisa ser assim. É justamente essa ideia, né? Tentar mostrar que a psicologia pode ser mais pé no chão, se comunicar mesmo com as pessoas de uma maneira mais simples, né? Essa é a minha ideia. Bom, Ricardo, qual é o nome do livro que você citou antes de falar do Bernard Hergé? É o livro de... Deixa eu até ver se eu acho aqui o nome, quer ver? É do transtorno de ansiedade do Beck. Deixa eu ver se... É que eu não lembro se é só transtorno de ansiedade. É terapia cognitiva para os transtornos de ansiedade. Tratamentos que funcionam. Guia do terapeuta. É um livro marrom. Sei lá, é meio marrom. Eu acho que é... Esse daqui, ó. Vou até mudar a tela aqui. Vamos ver se dá pra fazer isso. É esse livro aqui, ó. Terapia cognitiva para os transtornos de ansiedade. Esse é o que eu mais uso, o que eu mais indico para os transtornos de ansiedade. A Juliana até respondeu aqui, ó. Obrigado. Juliana não, Juliana mesmo, Juliana. É porque tem um monte de A e eu já confundi, mas enfim. A Juliana respondeu aqui, transtorno de ansiedade de Beck. Deixa eu ver mais perguntas. Rafael, quais as principais ferramentas da TCC para trabalhar com o toque? O que a gente mais trabalha com toque é identificar primeiro os motivos, né? Então, porque tem uma lista lá na questão do toque dele entender o porquê que ele faz aquilo, se é um perfeccionismo, coisas nesse sentido, se ele supervaloriza os seus pensamentos, coisas assim. Então a gente vai trabalhar de avaliar suas obsessões, né? Avaliar suas obsessões, trazer novamente para a realidade. Não é muito diferente do básico da TCC, tá? Que é trazer para a realidade os pensamentos disfuncionais. Então você vai trazer para a realidade as obsessões com evidências concretas, né? Evidência concreta, com evidências, com provas que aquilo é verdade, com provas que aquilo é falso. Se, tipo, sabe, mostrar para ele que talvez aquilo não seja verdade. E aí, ao mesmo tempo, mostrar como o seu comportamento, sua compulsão mantém o problema. Que mantém ele naquele problema, porque ele nunca testa aquele pensamento dele. Porque é muito terrível, né? Sei lá, imaginar que se ele não mexer o controle, a mãe vai morrer. É muito terrível isso. Mas, infelizmente, a gente precisa mostrar pra ele, ou felizmente, né, a gente precisa mostrar pra ele que ele mantendo esse comportamento, mantém esse problema, mantém esse pensamento, mantém as dores e só vai piorar as questões, né? Então, a gente precisa entrar na parte de colocar em prática experimentos comportamentais dele evitar. A ideia é tentar evitar que ele tenha a compulsão. Aí ele evita tendo a compulsão com os experimentos. Pode ser feito dentro da sessão, principalmente inicialmente. É interessante fazer dentro da sessão para ele ganhar um pouco mais de confiança antes de fazer sozinho. Aí ele não tem o comportamento, vê que nada acontece. E aí ele vai ganhando um pouco mais de confiança e começa a fazer. Tá? Então, de uma maneira bem básica, é isso. As principais ferramentas é questionamento. Então, questionamento, lista de vantagens e desvantagens, toda essa questão. Resposta, cartão de enfrentamento sobre suas obsessões, sobre o seu comportamento.
e os experimentos comportamentais. Os experimentos comportamentais para ele na parte ali da compulsão. Né? Na parte da compulsão ele conseguir lidar com isso. Aí na parte dos experimentos ele vai trabalhar com seus pensamentos naquele momento, tudo mais. Pode usar uma técnica de relaxamento para ficar um pouco mais tranquilo, dependendo, né, do caso. Então, coisas assim. Acho que isso que eu teria para falar. Vamos ver se tem... Nosso tempo já passou, porque a ideia é fazer uma coisa de meia hora, tá? Porque é o tempo que eu tenho disponível. Vamos ver se eu só respondo mais algumas perguntas. A Kelly, o André coloca perfeito. É isso mesmo. A Kelly coloca aceitação no processo terapêutico é tudo. Com certeza, né? Aceitação é uma coisa muito válida, assim, quando a pessoa é muito forte, né? Você aprender a aceitar as coisas que você não tem controle. Então, até o que a gente está vivendo hoje, né? É justamente o sofrimento que as pessoas têm do que a gente está vivendo hoje é muito mais por não conseguir aceitar essa incerteza, aceitar que das coisas que a gente não tem controle da vida. O psicólogo Álvaro coloca: é muito comum a falta de diagnóstico para a síndrome do burnout. Muitas vezes o cliente é diagnosticado com ansiedade ou depressão. No caso da síndrome, esses seriam sintomas e não a causa em si? Né, porque realmente tem muitos sintomas da síndrome do burnout que pode ser confundido um pouco com depressão, um pouco com ansiedade. É que o grande problema é porque a síndrome do burnout ainda não é, apesar da OMS ter colocado como um problema, eu acho que, se eu não me engano, no CID-11, né, no próximo CID, que já está meio que saindo, mas não saiu, acho que oficialmente, assim, se eu não me engano, tá? Ou é que o Usando tá mostrando tão rápido, eu não sei se sai esse ano ou ano que vem. Mas enfim. Então, no CID-11 já tem lá a característica do burnout, tem lá alguns critérios e tal para você conseguir avaliar o que é o burnout. E no coisa lá do CID, o que eles colocam, eles separam bem que é uma questão ocupacional, tá? Relacionado a trabalho. A depressão e a ansiedade não necessariamente é isso. Então, a depressão pode ser relacionada à família, pode ser relacionada à própria pessoa, pode ser relacionada aos amigos e tal. E o burnout eles tentam colocar bem mais para a parte ocupacional, tá, do trabalho. Se você der uma pesquisada lá no CID-11 sobre o burnout, você vai encontrar falar. Ou na OMS também, colocar a Organização Mundial da Saúde. Eu acho que é a OMS, né? Que isso aí. E aí eles vão... Tem lá para você na internet, mas você vai conseguir achar os critérios para você conseguir saber diferenciar. Porque sim, vão ter alguns sintomas que vão se intercalar. Uma coisa que a gente pode saber da questão da depressão, porque assim, quando a gente tira a causa na questão do burnout, né, a gente tira a causa, né, se a pessoa para de trabalhar, é mandada embora, ou não sei, né, ou larga o trabalho, ela mesma, ou troca de trabalho, isso some, né, então ela melhora. Na depressão não, né, na depressão é uma coisa que é muito mais profunda, que independente das coisas que vão acontecendo, ela vai ficando muito mal, ela não consegue ver as coisas com uma perspectiva, tipo, por mais que aconteçam coisas boas, ela não consegue sair daquilo. No burnout não, você tirando a causa, que seria às vezes um estudo excessivo, ou o trabalho excessivo, ou o trabalho sem reconhecimento, tal, a pessoa se sente melhor, tá? Isso eu acho que é uma maneira assim de falar. A Kelly, sentir, observar e deixar ir. Exatamente. É difícil, né? Não é fácil fazer isso. Eu lembro quando eu estava estudando essa questão do mindfulness, da aceitação, eu estava indo... Não lembro onde eu estava indo. Não sei se eu estava indo no banco, conversar com o gerente, sei lá, uma coisa assim. E começou a me dar uma ansiedade, o coração começou a bater mais forte, assim. E o normal, né, da TCC, o que a gente faz, tipo, o que está passando na minha cabeça, e questionar isso, né, para avaliar e tal. Só que, como eu estava estudando a parte da aceitação, eu falei assim, vou decidir fazer diferente. Eu simplesmente comecei a observar, né, aquele coração, a sensação, assim, e aí se foi passando, né? É basicamente assim, essa é a ideia da aceitação. É que pode parecer algo muito, ai meu Deus, mas como assim, né? Vou ficar sentindo, mas faz parte, é um sintoma que vai embora. É realmente observar aquilo como se fosse um espectador, sem julgamento, e deixar aquilo embora. O problema é quando você considera aquilo ruim. Ai meu Deus, não posso sentir isso. Aí é problemático, aí que vai piorando as coisas, principalmente um transtorno de pânico. Ai meu Deus, meu coração tá ficando batendo mais forte. Ai meu Deus, vou ter um ataque. E aí piora. É isso mesmo, Kelly. Dália, muito obrigado. Nada. Que bom que eu consigo ajudar um pouquinho, né? Kelly, obrigado pelo vídeo. Que bom também. Ele é topper. Obrigado. Arla. É Arla? Eu acho que é Arla, né? Arla Souza.
É que os nomes é tudo juntinho, assim, e eu não sou tão bom da leitura, assim. Juliano Almeida, eu gosto dele. Que bom, é um livro muito bom. Eu acho que é disso que você tá falando, né? Do livro. Então, é um livro muito bom, do transtorno de ansiedade, né? Well Martins, bom dia, tudo bem? Como você lida com a resistência do paciente em fazer as tarefas? Imagino que aconteça de ter pacientes que apenas queiram falar e ouvir devolutivas como em outras abordagens. Então, isso é um problema que eu considero que parte é da ideia que as pessoas têm da psicologia, tá? Então, como falou, elas lembram lembram de Freud, lembram do como fala? Do divã, coisas assim. Então, elas têm essa visão de só falar e tal. Eu lido basicamente falando uma psicoeducação, demonstrando que a questão das tarefas, dos exercícios, das atividades, do plano de ação é essencial, né? É interessante, essencial no sentido de ela conseguir melhorar, ela conseguir atingir os seus objetivos e tal. Mas, se a pessoa quer ir lá e ficar desabafando, sinceramente, quando eu tento e não dá certo, se ela quer isso, se é o objetivo dela, se ela fosse para outro profissional, ela ia ficar fazendo isso também. Então, se ela quer ficar fazendo lá e ouvir evolutivos e tal, eu sempre reforço, tá? Constantemente eu reforço, falo, olha, a gente poderia estar fazendo isso para melhorar e tal, tal. Mas se vai, fica bate e volta, não sei o que e tal, eu vou tentando outras estratégias no meio do caminho, mas eu vou até que mantendo pelo menos, porque a ideia é fazer o paciente se sentir bem. Então, se ele estiver bem, eu vou mantendo aquilo e vou tentando as estratégias ali, de pouco em pouco, fazendo mais estratégias e tarefas dentro da sessão mesmo, tá? Dentro da sessão para que ele se sinta melhor e tentar puxar ele para tentar fazer nem que seja um pouquinho durante a semana, tá? Mas eu meio que diminuo o ritmo, então eu deixo um pouco isso e diminuo o ritmo, eu vou bem devagar para que ele consiga ver aos poucos isso e perceber por ele mesmo a eficácia disso. O psicólogo Bruno coloca o livro Livre-se da Ansiedade, né? Livro de Ansiedade do Lee. E se eu não me engano, esse livro estava até gratuito na internet, tá? Por conta dessa questão da quarentena, estava gratuito na internet, a versão e-book dele, tá? E não sei se está ainda, mas estava. É um livro bom também que muitas pessoas utilizam para falar da ansiedade com os pacientes ou para conhecer mais a ansiedade também. Nunes, você já teve que encaminhar um paciente para um colega de outra abordagem? Eu não me lembro. Eu acho que sim, tá? Já tive sim. Já fiz isso, mas tipo, muito tempo atrás. Que, sei lá, a pessoa não gostava, e a pessoa meio que já vinha novamente com as ideias de psicanálise, falava meio que sobre isso, sabe? Falava bastante sobre do inconsciente, falava da questão do pulsões, né? Bem das questões meio de psicanálise. E quando eu colocava que a TCC a gente não trabalha bem nisso, é mais dessa outra maneira e tal. Então eu acabei realmente percebendo que talvez a outra abordagem fosse melhor e acabei encaminhando sim. Já tive que fazer isso, mas faz muito tempo, tá? Ultimamente não. Já tive pacientes, até mesmo relativamente recentes, que não que eu encaminhei, mas que eles não se adaptaram com a TCC e falaram assim, eu acho que a TCC não é pra mim, eu acho que eu prefiro psicanálise ou buscar outra abordagem. Então, tá? Isso é normal, tá? Isso faz parte, é uma coisa que cada um se identifica com o que se identifica, não tem muito o que fazer. Seja a pessoa não ir com a sua cara ou seja a pessoa não gostar da sua linha de terapia. Bom, pessoal, é isso. Não quero... desculpa para as pessoas que enviaram perguntas além, né? Mas é o tempo que eu tenho aqui para falar com vocês. Só ver aqui o que o Júnior falou. Acho que é Júnior, né? Júnior. Sou muito seu fã. Deus te abençoe. Tenho ajudado muitas pessoas graças ao que eu tenho aprendido com você. Que bom. Né? Espero que continue ajudando, né, as pessoas, que eu consiga continuar ajudando e passar essa mensagem. A psicóloga Sandra até coloca aqui também outro livro, ó, livro Vencendo o Pânico, que se eu não me engano é o do Bernard Ranger, que também é um que serve para psicoeducação bacana pro coisa. Aí o psicólogo não colocou de novo, livro de ansiedade do Leary, é certo. E, bom pessoal, é isso, né? Deixa eu só ver essas outras aqui. Sou fonoaudiólogo especialista em influência, sou especialista em gagueira. Gagueira não é causada por problemas emocionais, mas traz consequências emocionais. Indico o TCC para auxiliar no tratamento. Que bom, é bacana. Tem algumas gagueiras, não é gagueira, eu acho que é o mutismo, que tem relação emocional, né?
Mas imagino que você às vezes trabalhe com isso também. Mas que bom que você tem isso. É justamente essa ideia, fazer essa conexão, né, o melhor para o paciente. Qual leitura recomenda para o tratamento de hipocondria? Ixi, não saberia dizer, tá? Não saberia dizer na parte de hipocondria, porque eu acho que você trabalhar o básico mesmo do porquê o paciente faz aquilo, com os pensamentos que ele tem sobre aquilo, porque a TCC ela é muito, entre aspas, básica, tá? Se você coloca, enfia o paciente ali no modelo cognitivo, os pensamentos que ele tem sobre aquilo, ou mostrar para ele qual o comportamento que ele tem, que no caso é o comportamento de procurar o médico, de ficar estocando remédio, tudo assim, mostrar que esse comportamento mantém o problema, e treinar e tentar identificar, tipo, na cabeça dele, se ele não tiver tal comportamento, o que vai acontecer, né? Tipo, se ele não estocar o remédio, o que vai acontecer? Vou morrer, vou ficar mal, vou passar mal, vou ficar com isso na cabeça e tal. Treinar experimentos para isso, mas eu não saberia nenhuma leitura específica para isso, tá certo? Eu te aconselho a procurar artigos científicos mesmo, que deve ter alguma coisa sobre isso específica. Última pergunta, Tina Shaver. Como lidar quando o paciente se apaixona? Não sei porque pelo menos isso nunca aconteceu, tá? Então eu não sei, isso nunca aconteceu. Mas o que eu diria, se fosse uma coisa, sei lá, expressa, é psicoeducar, como isso pode ser, do processo terapêutico e tal, por conta da relação mesmo, da questão do onde você se encontra ali naquela relação, de você ser o ser ali que sabe das coisas, sei lá, né? Explicar muito bem isso. E dependendo do caso, dependendo de como isso está afetando a relação, encaminhar para outro profissional, porque isso pode atrapalhar muito o processo terapêutico e não vai dar certo, né? Essas questões. Tá certo? Bom, pessoal, era isso, né? Desculpa se as outras perguntas que eu não tive tempo para responder, tá? Porque o meu tempo já extrapolou aqui em casa para poder fazer essa live com vocês. Muito obrigado pela presença de vocês, deu bastante gente até, eu achei que ia dar menos gente. E lembrando que terça-feira tem outra live lá no nosso canal, tem live no canal, e na próxima quinta-feira tem outra live aqui no Instagram, tá certo? Eu vou começar a fazer isso. E também na próxima quinta-feira, dia 30, se você for psicólogo, estudante de psicologia e tal, eu vou estar fazendo um webinário gratuito de terapia cognitivo comportamental. Você pode acessar lá, agora eu não lembro qual que é o site, mas enfim, me envia. Acho que eu comentar aqui o site, eu acho que eu tenho gravado aqui na área de transferência do celular. É isso. É terapiacognitivaonline.com/webinar-TCC-2020, né? 2020, isso mesmo. Aí você acessa lá, você pode se cadastrar gratuitamente nesse webinário, que eu vou estar falando um pouco mais da terapia cognitivo-comportamental. Vou falar bastante assim, da teoria, da prática e tal, responder algumas dúvidas do pessoal também, ao vivo, tá? Então, dia 30 eu vou estar lá. Então, lembrando, vai ter essas... Então, terça-feira que vem tem no canal do YouTube, quinta-feira tem aqui, e quinta-feira também, na outra quinta, né? Vai ter dia 30, na outra eu falo semana que vem, e vai ter esse webinário. E hoje, na verdade já tem um outro vídeo novo lá no nosso canal, tá certo? Então, muito obrigado para vocês, um bom dia para vocês, se cuidem, uma boa semana e até mais. Muito obrigado pela presença de vocês, desculpa não poder responder todas as dúvidas. Tchau, tchau.